Olha, para entender melhor este acordo entre Estados Unidos e a China, a gente conversa agora com a professora de Economia da PUC São Paulo, Cristina Helena Mello, a quem eu agradeço pela disponibilidade em falar com a gente aqui da CNN. Muito boa noite, professora. Obrigado pela participação, viu? Boa noite, estou feliz com o convite. Nós que ficamos. Professora, quais razões levaram os dois países a esse recuo nas tarifas? Bom, primeiro, houve um impacto muito significativo em termos de crescimento econômico. Então, China teve um impacto grande, né, numa desaceleração da sua economia, na geração de empregos. Ela teve dificuldade de retomar o seu mercado doméstico, reorientar para o seu mercado interno, refazer parcerias com outros países que têm economias menores que a economia americana para poder colocar seus produtos. E Estados Unidos, uma coisa que vem sido pouco noticiada, estava ficando já bastante desabastecido em muitas coisas, né? E principalmente peças de reposição, chegando o verão, precisando de ar-condicionado, precisando de uma série de produtos, vendo o mercado absolutamente desabastecido, foi bastante pressionado pela China desta forma para fazer e retroceder nessa negociação. Professora, eu vou chamar para a nossa conversa agora a Juliana Lopes, em seguida o Pedro Venceslau. Ju? Professor, ainda entendendo ou tentando entender os impactos disso aqui no Brasil, tem um setor que está observando com bastante atenção esse acordo, que é o setor do agronegócio. Queria ouvir a senhora sobre exatamente isso, o que perdemos e o que ganhamos com essa conversa agora estabelecida entre Estados Unidos e China. Boa noite, Juliana. Nós estávamos ganhando um espaço enorme com esse conflito entre os dois países. O Brasil disputa muitos mercados no agronegócios com os Estados Unidos, então nós nos aproveitamos, de certa forma, né, nessa relação doída entre esses dois países para entrar com os nossos produtos. Eu acho que a gente sofre um pouco, né? Voltamos a uma posição anterior que tínhamos, nunca chegamos a conquistar uma posição melhor, vamos dizer assim. Mas entendo que, mesmo recuando, o Trump deu um sinal muito grande para a China da instabilidade da relação comercial entre esses dois países. Então, eu acho que a gente tem muita oportunidade para o agronegócio brasileiro nas relações comerciais com a China e, em especial, em mercados que a gente disputa com os Estados Unidos, né? Produção de soja, produção de milho, produção de proteína animal, etc. Pedro Venceslau também está com a gente. Pedro? Professora, existe em algum momento essa relação comercial entre os dois países chegou realmente perto de um congelamento total? Existe esse risco e quais seriam as consequências para o Brasil, além do agronegócio? Olha, nós caminhávamos para isso, sim, como eu dizia, Estados Unidos, principalmente Costa Leste, estava bastante já desabastecido. Eu imagino as pressões internas também que o presidente Trump deve ter sofrido em relação a isso. A grande força dos Estados Unidos não está em forçar, né, as relações comerciais com os outros países, está no tamanho da sua economia, na capacidade que tem de compra dos demais países, e acho que ele percebeu que a força maior dele estava exatamente neste lugar e não em outro, né? Então, isso talvez redesenhe um pouco as escolhas do presidente Trump e as próximas ações dele. Ele ainda tem, a gente sabe, o compromisso de fazer a América grande novamente, mas criou um ambiente de instabilidade que não favorece investimentos nos Estados Unidos, não repatriou capital para os Estados Unidos, ao contrário, né? Reorientou para outros países, promoveu um redesenho dos acordos comerciais do mundo inteiro. Então, esse congelamento, ele enfraqueceu demais a economia americana, ao contrário de torná-la mais forte, que era o objetivo inicial. Então, esse foi um recuo muito inteligente, e é muito impressionante que precisou uma situação com esse grau de dramaticidade para o presidente americano entender aonde que está a maior força, né, da sua economia. Não é na imposição de tarifas, não é na imposição de acordos comerciais e de negociações. Agora, professora, o que essa modificação, essa movimentação no tabuleiro comercial no mundo
pode influenciar para o cidadão comum? O que a gente pode se preocupar dessa conversa entre os Estados Unidos e a China? O que pode preocupar o Brasil? Olha, primeiro, esse ambiente de instabilidade mundial, ele não é bom para nenhuma economia, né? Nós precisamos de horizontes de estabilidade para tomar decisões de investimento, para tomar decisões de alocação de recursos, para estabelecer parcerias e acordos comerciais internacionais. Então, de fato, o mundo inteiro perdeu com essa instabilidade comercial. Eu acho que a gente pode esperar um redesenho dessas forças produtivas globais, né, uma reorientação dos acordos comerciais, diminuindo a dependência da economia americana para muitas economias, e isso cria um espaço de oportunidade para a economia brasileira. É importante que a gente saiba aproveitar este momento de oportunidade, né? E politicamente estabeleça outras relações comerciais com outros países, ocupando espaços que Estados Unidos deixou aberto, né? Com a intransigência de colocar tarifas muito elevadas para países do mundo inteiro, né? Ele não fez escolhas, ele foi de fato muito democrático na imposição de tarifas absurdas. Ok. Professora, obrigado, viu, pela disponibilidade de falar conosco aqui da CNN. Até a próxima. Até a próxima. Boa noite.